Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. A igreja que lê mais bonito aqui é nossa. Vamos ler bem alto e em bom som. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ou rica, ou grave. Quem sabe dizer o que era que ela era em hebraico? Hein? Quem lembra da semana passada? Era o que, irmãos? Gadol, uma mulher importante, rica e famosa, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Todos. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Todos. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. E mais uma vez. Amém. E com a ajuda de Deus, nós queremos meditar, continuar meditando sobre a mulher sunamita. A mulher, nós vimos semana passada que ela era observadora, como toda mulher, umas mais, outras menos, mas ela era uma mulher observadora. E ela observou que Eliseu era um santo homem de quem, meus irmãos? De Deus. Só passava de profeta Eliseu, vamos renovar a lembrança. Só passava por ali o profeta Eliseu? Quais eram os outros profetas que também passavam por ali? Os profetas de Baal e os profetas de Azera. Mas ela descobriu que homem de Deus, só quem passava ali era o profeta Eliseu. Os demais eram mercadoria sem nota. Glória a Deus, eram mercadoria sem nota. Eram mercadoria falsificada, vinda de um país bem de longe. Glória a Deus, né? E os brinquedos que quando você abre a caixa já estão quebrados. Glória a Deus. Amém. Deixa eu passar os pés em cima, senão... Sim. Agora. Obrigado. Glória a Deus, irmãos. E a mulher disse: este que sempre passa por nós, este sim, é um santo homem de Deus. Irmãos amados, o que tem havido de escândalos, e o diabo quer dizer que todos são iguais. É assim ou não é, irmãos amados? O que tem quando você abre as redes sociais, e a grande mídia gosta de enfeitar mais ainda, para desacreditar o Evangelho. Mas eu quero dizer para quem está me ouvindo, que nesta terra ainda tem muitos homens de Deus. Não coloque tudo num balaio só. Não, senhor. Naquele tempo a maioria era profeta de Baal, a maioria era profeta de Azera, mas ainda havia homem de Deus. E ainda hoje há. Quem crê que ainda hoje há? Ainda hoje há. Homens, no plural. Muitos homens de Deus. Muitos homens que dão a vida pela igreja. Não morrem pela igreja, mas se entregam, trabalham, se esforçam, são sinceros, são tementes a Deus. Glória a Deus. Querem ver o bem da obra, querem ver o bem da igreja, querem ver o bem das almas. Ainda existe. E vai existir até o dia que a trombeta tocar. Ainda vai existir estas pessoas. Então, irmãos amados, e aquela mulher, como ela era boa, era uma senhora nobre. Ela não era nobre só de dinheiro, ela era nobre de atitudes. Porque o nobre não é o nobre de dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro e não é nobre. Os irmãos sabiam disso, meus amados irmãos?
Às vezes está nas alturas, mas não é nobre. Às vezes está em posições elevadas, é um gadol, mas um gadol que não é nobre. E aquela mulher, ela era gadol, ela era importante, ela era rica, mas ela tinha um espírito nobre. É aquela pessoa que ama, é aquela pessoa que procura o bem, é aquela pessoa que faz o bem. Lá em Isaías diz que o nobre só pensa em coisas nobres. Lá em Isaías 32, mas não é o caso de lermos hoje. E aquela mulher, irmão, ela recebia a doutrina de Eliseu. Porque por onde Eliseu passava era o quê? Ensinando. Por onde Eliseu passava era pregando. Por onde Eliseu passava era ministrando as coisas de Deus. E Eliseu ficava à toa. Comia na casa de um, comia na casa de outro, comida ruim. E ela ficou preocupada e disse: eu vou dar pão a esse homem. Esse homem não vou deixar ele almoçando à toa, comendo uma bolacha creme crack debaixo de um pé de manga. Eu vou hospedá-lo. Combinou com o marido para hospedá-lo. E toda vez que Eliseu passava, ela lhe dava hospedagem. Eu me lembro, há 30 anos, pastor Levino Barbosa, eu e outro diácono, a gente ia evangelizar no sertão. E evangelizar foi quando Deus me deu o meu primeiro carrinho, e a gente se metia nas serras, e às vezes pessoas não crentes diziam: ei, quando voltar, vem almoçar aqui em casa. E matava galinha. Oh, que saudosa lembrança. Né? Pessoas não crentes. Essas pessoas, elas não eram ricas, eram pessoas sitiantes. Não eram crentes, mas eram nobres. Não eram evangélicas, mas eram nobres. Porque o nobre é generoso. O nobre é hospitaleiro. O nobre, as mãos são abertas para abençoar. Glória ao nome santo de Jesus. Então a mulher, ela era gadol e ao mesmo tempo era nobre. Era rica e era nobre. Era importante e era nobre. Era de posição e era nobre. Mas, irmãos, por quê? Porque Eliseu ministrava. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o que os verdadeiros profetas ministram para os crentes, o que os verdadeiros servos de Deus ministram para os crentes, é mais importante do que os crentes devolvem para ele. Você sabia disso? Quanto vale um cuidado pastoral? Quanto vale uma palavra de Deus? Não tem preço. Não tem preço. O serviço pastoral, é por isso que na legislação, não só brasileira, mas eu creio que em grande parte do mundo, o ministério pastoral não é considerado emprego. Ninguém pode assinar carteira de pastor. Por quê? Porque é sacerdócio. Uma igreja não pode assinar a carteira do pastor, não pode. É proibido, é defeso em lei, é proibido por lei. Porque pastor não é funcionário, pastor é sacerdote. É espiritual, é doação. Glória a Deus. E Eliseu orava pelos enfermos e Jesus curava. Eliseu ministrava e as coisas aconteciam. Eliseu orava e os milagres surgiam na vida das pessoas. Eliseu doutrinava com a lei de Moisés que ele recebera dos seus antepassados. E a mulher disse: eu vou cuidar desse homem. Vamos ler Gálatas 6 e 9, por gentileza. Gálatas, Epístola de São Paulo aos Gálatas 6 e 9. Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa falando mal, porque os crentes cuidam dos seus pastores, quando você vê uma pessoa falando mal, mostre esse versículo para essa pessoa. Quando você vê uma pessoa falando mal, porque os crentes cuidam dos seus ministros, leia esse versículo para quem fala mal, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Houve um pequeno equívoco, é para ler esse também, mas agora o que eu quero é o 6 e 6. É Gálatas 6 e 6, o mesmo livro, 6 e 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele
que o instruiu. Ou instruir. O que é instruído na palavra, o que é que vocês estão recebendo hoje aqui, nesta noite, e em todas as igrejas onde os pastores estão, os verdadeiros pastores estão ministrando? Vocês estão recebendo o quê? Instrução. Vocês estão sendo instruídos, ensinados, esclarecidos, revelados, enriquecidos. A Bíblia diz, por favor, põe em tela outra vez: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aleluia! Esse versículo, eu já vi, nunca vi ninguém pregar nesse versículo. Nunca vi ninguém pregar. Aquele que é instruído, reparta. Aquele que é instruído na palavra de Deus, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Glória a Deus. Eu aniversariei agora há poucos dias, e alguns irmãos me deram uns envelopes. Toma, pastor, aqui uma cura. Glória a Deus, né? Depois você já sabe da história da cura. E eu fui ontem a um aniversário, o pastor Amaro também estava no aniversário, e os irmãos chegaram para aquele servo de Deus e entregaram um presente, um envelope. Um chegou com a camisa, outro chegou com perfume. Ele não vai feder mais nunca, aquele irmão de ontem, glória a Deus. Porque foi tanto perfume. Outro chegou com envelope, muitos envelopes. Esses crentes fizeram o quê? Esses crentes obedeceram a este mandamento. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A sunamita, ela viveu no tempo da lei, mas o Espírito Santo já lhe revelava esta verdade ao seu coração. Quando o crente cuida do seu pastor, glória a Deus. Eu cheguei no sertão a pé, evangelizei durante 3 anos a pé lá, com mais 6, 3 aqui em Maceió e mais 3 antes. 9 anos eu evangelizei a pé. 9 anos, com mais 2 de crente que também, desde que aceitei Jesus, comecei a evangelizar. Foram 11 anos a pé. Glória a Deus. Mas aí, meus amados irmãos, os crentes se juntaram e me ajudaram a comprar o primeiro carro velho. Eu não vou contar a história que vocês vão chorar. Glória a Deus. E foi comprando. A última vez eu viajei a São Paulo, e quando cheguei em casa eles tinham vendido meu carro. Eu cheguei em casa, eu fui de avião a São Paulo, fui cooperar lá numa igreja, e quando eu cheguei a garagem vazia, eu disse: irmã Vânia, cadê o carro? Ela disse: os crentes vieram e levaram. Eu digo: pois está uma beleza, glória a Deus. E eu passei 15 dias sem carro, porque eles tinham mandado buscar um carro em São Paulo, e foi o meu primeiro carro novo, uma Paraty, branquinha, parecia, como diz o irmão, uma galça. Esses crentes, por que eles fizeram isso? Em obediência a este mandamento. E eu sou muito agradecido aos amados irmãos de Delmiro Gouveia, ao irmão Messias, que foi o encabeçador, não foi, irmã Vaninha? Foi quem foi buscar o carro. Eu sou muito grato a eles. Era uma Paraty muito, não tinha ar-condicionado, era pé duro, mas para mim era um avião, glória a Jesus. Porque foi o primeiro carro novo que Deus me deu, e eu fiquei tão contente. A chapa caía da boca e eu pegava e botava de novo, era aquela luz. Glória a Deus, tão alegre. Então o que foi? Marevaldo lembra disso, né? Glória a Deus, hein? 0 carro 0. Então, irmãos amados, o que era isso? É que a Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, porque o carro que eles me deram foi muito menor do que a palavra de Deus que foi dada para eles. Então, quando você vê um pastor bem vestido, não amaldiçoe. Quando você vê um pastor com um veículo, não amaldiçoe. Quando você vê um pastor morando numa casa decente, não o amaldiçoe, porque o mandamento de Deus é que aqueles que são instruídos repartam os seus bens com aquele que o instrui. E eu quero saber se vocês acreditam na palavra de Deus. Quem acredita, dê um glória para Deus mais forte nessa noite. A sunamita, ela era crente. Ela não tinha lei do papel, mas ela já tinha lei onde? Escrita onde? No seu coração. Porque foi Paulo quem escreveu muitos anos depois. Mas ela já tinha a palavra de Deus no seu coração. Então aconselho os irmãos, quando vossos dirigentes aniversariarem, sejam bons com eles. Façam o que a Bíblia manda. Glória a Deus. Façam o que a Bíblia manda. E Deus vai abençoar vocês ricamente.
Porque quem obedece a Deus é ricamente abençoado. Então, meus amados irmãos, aquela mulher primeiro ela deu pão, mas ela achou pouco. E ela agora resolveu o quê? Vamos ver isso, por favor. Em 2 Reis 4, versículo de número 10. Glória a Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Quem pode dizer glória a Deus? Eu acho interessante essa mulher, porque primeiro ela não fez o quarto. Observemos com cuidado a palavra. Ela não fez logo o quarto, ela não deu logo uma cama, ela não deu logo uma mesa, ela não deu logo uma cadeira, ela não deu logo um candeeiro. Primeiro ela deu o quê? Ela parou ele para que ele, todas as vezes que passasse por ali, fizesse o quê? Comesse, refeição. Mas a Bíblia diz que depois ela achou pouco. Porque ele comia, mas não tinha onde orar. Ele comia, mas não tinha onde dormir. Ele comia, mas não tinha onde meditar. Ele comia, mas não tinha onde descansar. Ela disse: agora eu vou produzir mais. Agora eu vou fazer mais. Agora eu vou doar mais. Sabe o que foi que o Espírito Santo me lembrou? Me lembrou de 1 Coríntios 15. No último versículo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Primeiro firme, depois constante e depois abundante. Porque tem crente, irmão, que começa bem, mas depois recua. Às vezes quando chega um pastor, meu Deus do céu, é o anjo, glória a Jesus. No segundo ano, olha o homem, lá vem o homem, glória a Jesus. E depois, eu não vou nem dizer outra coisa, glória a Deus para sempre. Mas a mulher, ela era firme, ela era constante e ela era o que, meus amados irmãos? Abundante. E eu fui procurar o que significa constante, uma pessoa constante. A metakinetos, os irmãos que entendem de grego me disseram que a metakinetos, constante, quer dizer estável, quer dizer que não muda, quer dizer que persevera. Porque tem gente que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje dá, amanhã não dá, hoje está generoso. Tem gente que é de veneta. Quem lembra, irmãos amados? Quem alcançou essa expressão? Fulano é de veneta. Quem alcançou? Eu pensei que estava só. O que é uma pessoa de veneta? Quem sabe o que é uma pessoa de veneta? É aquela pessoa que é quando dá na vontade. É quando dá na telha. Depende do vento, depende do momento. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas a Bíblia diz: sede firmes e sede constantes. Aquela pessoa que é sempre, não muda. Diz aqui constante, a metakinetos no grego quer dizer estável, quer dizer que não muda, quer dizer que persevera. A mulher, ela deu pão, mas ela continuou dando e achou pouco, aí foi constante e agora ela foi abundante. O que é abundante? Abundante no grego, os irmãos que entendem de grego, eu perguntei para eles, e eles me disseram que abundante no grego é perizeu. Perizevo ou perizeu. Significa ultrapassar o número, ultrapassar a meta prevista, transbordar para o campo de outro. Abundante quer dizer ultrapassar. Por exemplo, esse copo, se ele estiver cheio d'água, ele está cheio, é verdade ou não é? Mas se continuar enchendo ele, derramar, ele já não está mais cheio, ele está abundante. O que é abundante? Abundante é aquilo que derrama, é aquilo que passa da conta, é aquilo que vai mais, é aquilo que vai além, é aquilo que prossegue, é aquilo que vai avante, é aquilo que ultrapassa. E quem pode dar glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher não só foi constante, como a mulher também foi abundante. Abundante é aquilo que derrama, é aquilo que ultrapassa,
é aquilo que vai além. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Porque ela foi abundante? Porque ela primeiro começou só dando pão, mas agora, além do pão, ela mandou fazer o que, meus amados irmãos? Um quarto. Mandou fazer um quarto, e mandou botar no quarto uma cama, mandou botar no quarto uma mesa, mandou botar no quarto uma cadeira, e mandou botar no quarto um candeeiro. Glória a Deus. Agora a bênção era completa. A bênção era completa. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, o que eu acho interessante é a prudência da mulher. Ela não fez o quarto do profeta dentro de casa. Ela fez o quarto do profeta fora da casa, junto ao muro. No andar superior. É preciso, no andar superior, é preciso prudência. Glória a Deus. Quem hospeda precisa ter prudência. E quem é hospedado precisa ter prudência também. Você chegar numa casa, você não está na sua casa. Se uma pessoa lhe der hospedagem, você não pense que está na casa. Já pensou você hospedar um irmão e quando for de manhã que ele sair do quarto para tomar café, de chinelo e calção e camisa regata e se sentar na mesa com as pernas abertas? Esse homem é um profeta, é um homem de Deus? É um profeta, é um homem de Deus? É um doido varrido. Não tem juízo. Sair de uma senhora se hospedada numa casa e sair do quarto para ir para um banheiro de baby doll. Não, senhora. Mas a mulher, para evitar problemas, para não tirar a privacidade do seu lar, ela fez fora, junto do muro. Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Prudente o profeta e prudente a mulher. Não bote pessoas dentro da sua casa. Não, irmão, é um homem de Deus, é um santo, aleluia. Não, prudência. Prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Manter distância, manter sabedoria, manter cuidado. Ela fez junto do muro, ela fez fora da casa. Glória a Deus, porque ali ele podia orar, ele podia ler os rolos sagrados, a Torá, os salmos de Davi, ele poderia ler os livros que existiam naquela época, ele poderia meditar, ele poderia descansar e o nome de Deus ser glorificado no ministério do servo de Deus. Amém? O lugar espaçoso, era um pequeno quarto, mas dava para andar, porque a Bíblia diz que no quarto ele andava de um lado para o outro. Não vai dar tempo de ler, mas vocês podem ver isso em 2 Reis 8:35, quando ele foi ressuscitar o menino, a Bíblia diz que ele andava para lá e andava para cá, dentro do quarto, orando ao Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. E agora Eliseu, quando chega de viagem, o que é que ele encontra? Da última vez ela só deu comida, mas agora, não sei se meses, não sei se um ano depois, quando Eliseu volta, encontra um apartamento. Que maravilha! Um apartamento mobiliado. Eu quero dizer à igreja que aqueles objetos foram de luxo. Pastor, foram de luxo? Foram. Porque naquele tempo os pobres dormiam no chão, não tinha cama não. Era um colchão de palha. Quem ainda alcançou colchão de capim? Eita, tem gente antiga aqui, pensei que isso era eu. Né? Colchão de capim. Naquele tempo não tinha cama, era só o colchão de palha no chão. Só pessoas ricas era que tinham direito a uma cama. Mesa também não era comum, mesa nas casas pobres. As pessoas tinham um tapete de palha, um tapete de oricuri, vamos dizer hoje. Aquele tapete, a comida, os pratos eram colocados no chão e as pessoas comiam ao redor daquele tapete de palha, sentados ao redor com as pernas para trás. Não havia só casa de rico, era que tinha mesa.
Faça um estudo, faça um levantamento de 800 antes de Cristo e você vai encontrar essas verdades que nós estamos dizendo. Cadeira era só para gente de posição. As pessoas comuns, elas sentavam onde, meus amados irmãos? No chão. Cadeira era para mestre, cadeira era para pessoa importante, cadeira era para sacerdote, cadeira era para pessoas ilustres. E o candeeiro para iluminar, para que de noite ele pudesse aproveitar para meditar, para orar, para ler as escrituras, para preparar a palavra, receber as mensagens de Deus na oração e na leitura da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que ela fez o melhor para o homem de Deus. Ela era firme, ela era constante, e ela era o que mais, meus amados irmãos? Abundante. Ela não era de veneta. Ela não era de veneta, era aquela pessoa de pé no chão, era aquela pessoa segura. Glória a Deus. Irmãos amados, o que eu entendo aqui, irmãos, é que o homem de Deus recebeu. Vamos ver o capítulo 4, versículo 11, por favor. Quando o homem de Deus chegou lá, ele não foi ignorante, ele não foi um brutal, ele não foi um troglodita. Glória a Deus, ele foi uma pessoa gentil. Foi o que ele fez, por favor, versículo 11, 1, 2, 3. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Oh, irmão, acho que Eliseu não falou línguas, porque não tinha o batismo com o Espírito Santo naquele tempo ainda. Quando ele chegou, que viu o quarto arrumado, feitinho, caiadozinho, a cama, a mesa, a cadeira, o candeeiro, a lamparina e a caminha fofa, o colchão em cima da cama, o profeta deu glória a Deus. Bichinho ficava debaixo das árvores, ficava debaixo das rochas, dormia de qualquer jeito, mas agora Deus preparou uma bênção para seu servo. Eu acho que os murmuradores, o que é que os irmãos acham dos murmuradores? O que é que os irmãos acham dos murmuradores? Será que tinha murmurador naquela época? Me ajudem a pregar, por gentileza. Havia murmurador? Mas é nada. O profeta, como é que está? Na boa. Irmãos amados, tem gente tão ruim. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui em Alagoas. Não vou dizer a cidade. Glória a Deus. Um pastor, ele está vivo ainda, é um servo de Deus que constrói muito. E ele pastoreou um campo, mas você veja quanto tem gente ruim na terra. E ele lá encontrou um irmão morando literalmente numa estribaria. A estribaria, os irmãos sabem o que é uma estribaria, né? É o coxo de botar o capim do cavalo, e o lugar de amarrar os cavalos, e aquela coberta, não é assim? Estribaria fede que só desgraça. E um irmão trabalhava de alugado, e deram a ele uma estribaria para ele morar com a esposa e os filhos, um crente. Deram a ele uma estribaria para ele morar, isso faz 35 anos mais ou menos. Eu sei a cidade, sei o pastor, sei o lugar, só não dormi na cocheira da estribaria, mas eu sei de tudo. E meus irmãos, o pastor fez uma congregação nesse lugar, e fez uma casinha pastoral, pastor Amaro. O pastor fez, aquele pastor bem zeloso, fez uma casinha pastoral para o dirigente, mas não tinha ninguém para morar lá. Aí o pastor chamou aquele crente e disse: irmão, olha, eu fiz uma casa pastoral, mas não tem quem vá morar. O senhor não gostaria de vir com sua família para lá, sair da estribaria, até que Deus prepare um lugar para o senhor? Ele disse: quero, pastor, quero. Aí trouxe os quembembes, quem sabe dessa expressão, quembembes? Trouxe os quembembes, as tralhas, quem sabe dessa palavra, tralhas? Trouxe as tralhas, botou lá, e o pastor entregou a chave a ele, a casa bem cimentadazinha, a casa com madeira serrada, a casa com banheiro, com louça sanitária, a casa com 2 quartos, uma coisinha lindinha, pintadinha, cheirosinha, glória a Deus. Disse: pronto, irmão, você vai ficar aqui, até Deus preparar uma casa para você. Eu só vou pedir essa casa quando vier um dirigente morar, mas não tem essa pessoa. O dirigente vem e volta. Ele disse: é verdade, pastor, sofri muito ali, naquela estribaria. Um fedor infeliz, mosquito, minha família, minhas crianças. Eu sofri muito, pastor. O senhor não, o senhor mora numa casa boa. Mas eu tenho fé em Deus, pastor, que eu ainda vejo o senhor morando numa estribaria, para o senhor saber quanto é bom.
O pastor tirou ele da estribaria, colocou numa casa, e ele desejou ver o pastor morando numa estribaria. Agora estava bem, né? Será que ainda tem gente assim, irmãos amados? Tem ou não tem por aí afora? Em outros estados? Tem ou não tem em outros estados isso por aí fora? Tem. Eles estão dizendo que aqui também tem, mas não sou eu não, glória a Jesus. Meus amados irmãos, nunca tem esse espírito. Tenha o espírito da sunamita. Eu quero ver os crentes da igreja da sunamita. Onde estão os crentes da igreja da sunamita? Levante a mão e dê glória para Deus das alturas. Aquela mulher zelosa dos seus pastores. Aleluia, aleluia. Quem pode dar glória para Deus mais forte na noite deste dia? Ela preparou o melhor. Ela preparou um quarto reservado, um lugar de descanso, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um lugar refrescado. Era no primeiro andar, era no sótão da casa, né? Glória a Deus. E o nome de Deus foi glorificado na vida daquela mulher, porque ela fez o bem ao profeta. Agora o que é que eu aprendo? Eu aprendo, irmão, que pastor, ministro de Deus, ele não precisa cobiçar nada de ninguém. Deus prepara. Vocês viram Eliseu cobiçando, pedindo, hein? Na porta da sunamita. Pai disse: ô irmã sunamita. Pois não, pai, irmão. Eu vim buscar um dinheirinho. Eu vim pedir seu cartão emprestado. Eu vim pedir o dízimo adiantado. Homem de Deus sabe do seu lugar. Homem de Deus é homem ilibado. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Homem de Deus não cobiça nem o ouro, nem a prata e nem a veste de ninguém. As bênçãos vêm para ele sem ele cobiçar nada. Quando você vê um obreiro pidão, chorão, às vezes até tomando o dízimo das outras igrejas. É verdade, não é, irmãos amados? Irmão, vem ajudar aqui, que aqui é pobrezinho. A sua igreja lá é grande, a sua igreja lá é rica. Venha me ajudar aqui. Meu irmão, isso não é um Eliseu. Isso é uma trepeça. Não é um Eliseu. Porque quando a igreja é grande, as despesas são maiores. A Sagrada Escritura diz que onde aumenta a fazenda, aumenta os que comem. Quando a igreja é pequena, ela paga R$1.000 de energia. Quando a igreja é grande, ela paga R$250 mil de energia. Quando a igreja é pequena, ela gasta 500 de água. E quando a igreja é grande, ela gasta 80 de água. 80 mil. Quando a igreja é pequena, a despesa com combustível é R$2, R$3 mil. Quando a igreja é grande, é 100, R$200 mil de combustível, R$300 mil, depende do tamanho do campo. Então, meus amados irmãos, o homem de Deus não cobiça. Eliseu não cobiçou nada da sunamita. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus e foi Deus. Quem pode dar glória para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Atos dos Apóstolos 20 e 33. Atos dos Apóstolos, Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. Paulo se despedindo dos anciãos, do presbitério, do ministério da igreja de Éfeso. O que foi que ele disse? O que foi que Paulo disse? Se despedindo: de ninguém cobicei prata, nem o ouro, nem o vestido. De ninguém cobicei a prata, de ninguém cobicei o ouro e de ninguém cobicei a veste. Quem dá glória para Deus pela sua santa revelação? Homem de Deus não cobiça prata de ninguém. Homem de Deus não cobiça ouro de ninguém. Homem de Deus não cobiça veste de ninguém, nem carro de ninguém, nem casa de ninguém, nem riqueza de ninguém. Homem de Deus, ele serve a Deus e Deus se encarrega de cuidar dele. Deus se encarrega de cuidar. Quem diz aleluia para Jesus? Foi Eliseu que andou atrás dessas coisas? Me ajudem a pregar e a interpretar o texto. Foi Eliseu que andou atrás dessas bênçãos? Irmão, homem de Deus não precisa correr atrás de bênção.
é a bênção quem corre atrás dele. Aleluia! Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 2, por gentileza. Deuteronômio 28 e 2. Veja que riqueza do céu. 2 e 3, por gentileza. Aleluia. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Somente até aí, por favor. Toda a igreja leia. 1, 2, 3. Peraí, eu acho que está errado. Na Bíblia diz assim: você vai correr atrás da bênção. É assim que está na Bíblia de vocês? Não. Você vai cobiçar o que é dos outros. Você vai fazer manobras, você vai fazer tramóias, você vai fazer maracutaias para tomar o que é dos outros. É assim que a Escritura diz? Não, a Bíblia diz: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Alcançar quer dizer agarrar. A bênção voa em cima de você e lhe agarra. Mas quando? Quando é que a bênção corre atrás da gente? Quando é que Deus prepara a sunamita? Quando é que Deus prepara a mesa? Quando é que Deus prepara a cama? Quando é que Deus prepara a cadeira? Quando é que Deus prepara a comida? Quando é que Deus prepara a veste? Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz, quando obedeceres, quando atentares para a voz do Senhor teu Deus. Glória! Quem crê nisso? Eu só quero ver a mão de quem crê. Só quem crê. Quem crê dá 3 glória a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Glória a Deus. Aparece quarto, aparece casa, aparece mesa, aparece candeeiro, aparece roupa, aparece carro, aparece combustível, aparece o necessário, aparece a bênção que ele tem para ele e ainda dá para repartir com outros. A gente já sabe dessa história, né, pastor? Glória a Deus, glória a Deus, oh que Deus maravilhoso e glorioso. Não estou com vontade de dar glória a este Deus da Bíblia, este Deus da revelação. Homem de Deus não cobiça. Eliseu não andava cobiçando, Eliseu não andava com manobra, Eliseu não andava com esvanecimento, como diziam nossos avós. Não, Eliseu era na posição dele, era pregando, orando e trabalhando, evangelizando, doutrinando, dando testemunho, fazendo a obra. E Deus disse: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você e eu vou cuidar de você. Pastor Amaro tem uma expressão que eu acho interessante. Já vi muitas vezes ele dizer: as bênçãos são consequência do trabalho. Não é assim, pastor? Consequência. Deus conhece quem serve a Ele. Deus conhece quem ama Ele. Pois fique tranquilo, meu filho. Nada de cobiçar. Nada de andar atrás de crente rico de outras igrejas. Nada de ser negócio de malandra. Isso é andar atrás de crente rico de outras igrejas. É negócio de profeta de Baal. É negócio de profeta de Azera. Homem de Deus é como Eliseu. E quem concorda comigo, dê um glória para Deus mais forte que você pode dar nessa noite. Glória. Glória a Jesus. Pastor Marevaldo está aqui. Logo quando eu cheguei aqui, apareceu um crente rico de outra igreja. Apareceu um crente rico de outra igreja. Logo quando eu cheguei aqui em Maceió. Aí fez amizade e me convidou para almoçar lá. Não sei se o Marevaldo foi também. Foi. Quando chegou lá, ele queria passar para a nossa igreja. E eu disse para ele, disse: meu irmão, eu quero dizer a você que a Assembleia de Deus no estado de Alagoas não tem costume de conquistar almas das igrejas de ninguém por cobiça. Foi assim ou não foi, Marevaldo? Levanta aqui, Marevaldo. Pastor Marevaldo. Pastor Marevaldo estava comigo no almoço. Ele me chamou para almoçar na casa dele. Ele era um crente rico, um alto funcionário, graduado, dizimista, fiel da igreja dele. E ele queria vir para cá.
E eu disse: meu irmão, se o senhor quiser vir, venha, mas nós não temos nenhum interesse em roubar crente por causa de dinheiro. Pastor Marevaldo estava lá e o viu. Se eu estivesse mentindo, eu estava pebado, porque ele estava lá comigo. E ele disse que ainda tem as fotos do almoço. Se quiser vir para ir morar no céu com a gente, amém. Agora, este aqui, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, andar cobiçando crente de ninguém, atrás de dinheiro, isso é uma vileza, isso é uma pouca vergonha. Eu sou da igreja de Eliseu, e eu quero ver quem é da igreja de Eliseu. Levante a mão e dê glória para o Deus de Eliseu nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Dói, a verdade dói, mas é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia e é Bíblia. Glória ao nome de Jesus. Se você for fiel, Deus vai levantar a sunamita. Eu trabalhei no sertão. Pastor Amaro foi meu vizinho. Glória a Deus, eu sempre estava lá na igreja de Tapera e ele na igreja de Delmiro. Nunca faltamos uma festa um do outro. Nunca ninguém andava churumingando, nem na casa de crente rico, atrás de dinheiro. Não, senhor. Nós não aprendemos essa escola. E na época tinha crente bem de vida, mas a gente nunca andava na casa deles cobiçando nada deles. Porque nós cremos no Deus de Eliseu. A nossa formação é outra. A nossa formação é Bíblia. A nossa formação é a palavra de Deus. E quem acredita, dê glória para Cristo. Porque eu estou com vontade de dar glória a Cristo. Se alguém rico chegar na nossa igreja, nós receberemos. Como receberemos o pobre. Mas cobiçar, minha avó dizia gangorar. Quem se lembra dessa expressão quando uma pessoa estava comendo uma coisa e o outro ficava com o olho grande, dizia: menino, deixe de gangorar. Quem lembra? Pois tem os gangoradores. Pastor Amaro disse que os cachorros ficavam gangorando assim, com um olhão comprido. Glória a Jesus, irmão, que coisa boa é a Bíblia. Ô Bíblia boa, ô Bíblia boa, ô Bíblia boa, ô Bíblia boa. Só erra quem quer. Louvado seja o Deus de Israel. Se você for um obreiro fiel, Deus cuidará de você como cuidou de Eliseu. Irmãos, Paulo, ele foi pastor em Corinto. Irmão, os crentes de Corinto eram ruins. A igreja mais tribulosa do Novo Testamento é a igreja de Corinto. Agora, era a igreja mais espiritual, assim, mais espiritual não, mais barulhenta. Que o culto lá era língua direto. Foi preciso Paulo escrever uma carta para corrigir. Porque lá quando começava o culto era língua, era cântico espiritual, era profecia, um derrubava o outro, dava uma peitada que a poeira tapava. Paulo disse: irmão, não é assim não. Tem que ter ordem e decência. A igreja de Corinto era uma bagunça. Agora pense nos crentes ruins. Pois, irmão, quando Paulo trabalhou lá, se eu fosse você, eu grifaria e anotaria. Quando Paulo trabalhou lá, eles disseram: pois a gente não vai lhe dar salário. Quem quer ser dessa igreja? Quem quer ser da igreja de Corinto, diga amém. Ele não disse amém, ele disse: eita. Pois, pastor Amaro, os crentes de Corinto se fizeram uma reunião para não dar salário ao pastor. E foi preciso Paulo receber salário de outras igrejas. As outras igrejas souberam que Paulo estava passando privação, precisando fazer tenda. De dia ele tirava uma hora para fazer tenda, para fazer uma feira. Porque os crentes fizeram uma reunião e disseram: nós não vamos dar salário a Paulo. Se ele quiser morrer de fome, morra, mas a gente não dá salário. Pastor, não diga uma coisa dessa não. Isso tem na Bíblia.
Tem, sim, senhor. Você não sabe porque você não lê. Você é um crente analfabeto de Bíblia. Por isso que você não sabe. Primeiro, 2 Coríntios 11 e 8. Ele escrevendo a eles na segunda carta. 2 Coríntios 11 e 8, por gentileza. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo mandou um recado para eles. Ele já tinha saído de lá. Se ele tivesse dito quando estava lá, eles tinham dado uma pisa nele. Pense nos crentes ruins. Quando Paulo saiu de lá, parece que foi para Tessalônica, salvo o melhor juízo. Aí mandou uma carta para eles. Leia o texto aí. Paulo diz, falando com eles: outras igrejas despojei. O que é despojar? Tirar. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo das outras igrejas o que, meus irmãos? Salário. Irmão, era preciso as outras igrejas sustentar Paulo, porque os crentes de Corinto fizeram uma assembleia geral e disseram: bota na ata, aqui ele não come. E as outras igrejas tomaram conhecimento, tiraram oferta e mandaram para Paulo. Paulo despojou essas igrejas, quer dizer, recebeu delas salário para servir os coríntios, porque os coríntios fecharam a mão. Leia o 9 também, por gentileza. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Eita, lapada infeliz. Foi pior do que a cauda do teiu no cachorro. Paulo saiu abusado de lá, irmão. Lê de novo, vamos ler de novo, irmão. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, de Filipos, a igreja mais amorosa que tinha era a igreja de Filipos. Os irmãos de Filipos, das igrejas da Macedônia, que hoje é a Iugoslávia, os irmãos da terra onde hoje é a Iugoslávia, da Macedônia, tem ainda hoje Iugoslávia e Macedônia. Os irmãos de lá, quando souberam que Paulo estava fazendo tenda para sobreviver, eles mandaram uma grande oferta, que supriram a necessidade de Paulo. Aleluia! Mas eu dou glória a Deus, porque a igreja de Alagoas não é a igreja de Corinto. A igreja Assembleia de Deus do estado de Alagoas é da Macedônia, é da Macedônia, é da Macedônia, é da Macedônia e é da Macedônia. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Irmão, se os crentes de Corinto não quiserem ajudar o ministro de Deus, Deus vai levantar os crentes da Macedônia. Irmão, olhe para cá, eu vou contar. O tempo passou, tem tanta coisa boa aqui, mas não vai dar, mas na outra terça dá. Se Jesus não vier e me der vida. Eu fui pastor num campo e eu estava construindo uma grande igreja. A igreja pequena, dinheiro pouco, o pastor Amaro acompanhou. E um pastor, tinha um crente lá, que não era dizimista, e Deus apertou ele, e ele passou a ser dizimista. E o pastor Marevaldo era de lá, sabe disso. E talvez, não sei se o pastor Jubiratã está aqui, sabe disso também, essa história que eu vou contar. E um crente começou a dizimar. Irmão, ele dizimava na última escola dominical do ano, do mês. Todo último domingo do mês, a escola, o dízimo ia lá para cima, porque esse crente aprendeu a dizimar. Era um crente velho, que não tinha aprendido, e Deus apertou com ele, e ele aprendeu. Irmão, e o dízimo daquele irmão era com que eu pagava o depósito. Cimento, areia, madeira, que a igreja comeu muita madeira. Lembra, pastor?
Era uma igreja grande, naquele tempo não tinha andaime de ferro, era na madeira, e não tinha madeira sabiá, só tinha madeira serrada, cara, caibro, sucupira, e eu não tinha para onde correr, morava longe. Aqui em Maceió tinha, mas não tinha como, era Piraca tinha, mas era longe, não tinha dinheiro para buscar. E um pastor de outra igreja botou o olho no crente e começou a falar mal de mim ao crente. E resultado, conquistou o crente e levou o crente para a igreja dele. Aleluia! Aí eu fui brigar, não foi, irmãos? Fui tomar satisfações, que lhes parece? Sim ou não? Pastor, homem de Deus não toma satisfação. Homem de Deus dobra o joelho e vai orar ao Senhor. Eu fui orar, isso foi no mês de março. Abriu, cadê o dinheiro para pagar as coisas? Mas Deus cuidou. Quando foi no dia 1º de maio de 1996, está fazendo quantos anos? 26 anos, né? 1º de maio de 1996, era feriado e à noite ia ser o culto. Vou encerrar com essa história, para vocês se edificarem e saber que Deus cuida de Eliseu. E eu disse, mas Jesus, o crente que me ajudava, carregaram. O oi de Lula carregou. Glória a Jesus. Vocês riem, né? Não foi com vocês? Glória a Deus. Aí, irmãos, eu fui orar sozinho, era feriado, 1º de maio feriado, os pedreiros não estavam, e eu fui orar, pedir a Deus a graça para o culto da noite. Quando eu me ajoelhei, orei, mais ou menos de 3 às 5 horas da tarde, 5h30 eu me levantei, sozinho, a igreja em preto, a igreja no contrapiso, e eu orei. Aí vim para a porta da igreja, o deserto, dia de feriado, não tinha ninguém na rua, e eu fiquei feito um tolo assim na porta da igreja. Parou um carrão. Lá vem um homem que era o chefe da fábrica da pedra, Doutor Vital, incrédulo, uma pessoa excelente, mas uma pessoa muito religiosa de outra religião. E esse homem tinha assistido um casamento na nossa igreja e ficou encantado. Ele pensava que a Assembleia de Deus era uma igrejolazinha de ponta de rua. Mas quando ele viu o casamento que ele assistiu, ele levou uma boa impressão. E quando foi daí a pouco, sai seu Vital do carro. Um homem de bem, um homem, não sei se ele ainda vive ainda, já era um senhor de certa idade. E aquele homem educado, fino, chegou e disse, pastor, que bom lhe encontrar. Eu digo, seu Vital, era uma cerca ainda de arame. Eu fui lá abrir, ele entrou. Pastor, eu trouxe um amigo, porque eu estou indo embora e vai chegar um outro aqui. Esse moço, aí o moço saiu, um moço jovem, todo de presença, todo bem vestido, camisa de marca. E eu disse, pois não, senhor Vitor, olha, esse aqui vai me substituir. E eu não sou crente, mas eu disse a ele, vou levar você na igreja, para você congregar com um homem de Deus. Está aqui ele, vim entregar ele o senhor. O crente chegou, calado, não disse nada. Pastor, tem culto quando? Eu disse, hoje. Aí ele veio para o culto à noite. Ele estava fora de comunhão, estava afastado da comunhão da igreja. Disse, pastor, o senhor deixa crente disciplinado entrar? Ele veio da cidade onde ele vinha. O senhor deixa crente disciplinado entrar no culto de doutrina? Eu digo, deixo. Porque a gente já deixava lá. Antigamente, quem era disciplinado, ficava fora. Mas eu já deixava, o pastor Zeneco já tinha liberado. E aí ele entrou e assistiu o culto. E a palavra foi para ele. Eu não sabia, não conhecia. Deus falou com ele. Quando terminou o culto, ele disse, pastor, eu tenho um dízimo a entregar. O senhor aceita dízimo de quem está disciplinado? Glória a Jesus. Eu disse, meu filho, o tesoureiro está ali. Se o Frei Damião me trouxer dízimo, eu recebo. Quanto mais seu. Ele foi onde estava o tesoureiro, entrou na tesouraria. Pai do senhor, pastor, para a semana eu volto. Irmão, quando ele saiu da tesouraria, o tesoureiro veio com um talão para mim assinar.
O tesoureiro era irmão Silvino. Se a irmã Helena estiver assistindo, um abraço. A viúva ainda está viva. É uma senhora serva de Deus lá de Delmiro Gouveia. O tesoureiro era o seguinte: quando o dinheiro era pouco, eu já sabia. Ele vinha tronchando a cara com um talão assim. Quando o dinheiro era muito, ele vinha. E ele veio. Eu digo, oh, Jesus. Irmão, o dízimo daquele homem foi 4 vezes mais do dízimo do que foi embora. Aleluia! Vamos ficar de pé, glória a Jesus. E aquele homem me ajudou a terminar a construção da igreja. Os dízimos daquele homem, ele ficou lá até eu sair. Quando eu saí, ele saiu também. E os dízimos daquele homem foi quem me ajudaram a dar o acabamento da igreja. E as ofertas dele também. Quem pode dar glória para Jesus? Quem crê que a Bíblia é verdade? Quem crê que Deus cuida de Eliseu? Levante a mão e diga glória para Deus nesta noite. Tem alguém que não é crente ou afastado? Dê sinal com a mão só para eu saber. Quer aceitar Jesus, meu filho? Vem aqui à frente. Jesus te ama e vai fazer uma obra grande na tua vida. Tu não vieste aqui à toa. Tu vieste aqui porque Deus te trouxe. Se queres, levanta a tua mão e diga: pastor, eu quero. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome, vem aqui à frente, pastor. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.